Enfim. Mas então, amém, nós estamos... Os irmãos se lembram qual é o tema geral que nós estamos nesse primeiro tema? São 5 temas, tá bom? Saúde. Nós temos 4 grandes temas. E o primeiro que nós estamos vendo, vocês lembram ainda qual é? Chama-se Fundamentos do Evangelho. Esse é o grande tema. O primeiro, como é que eu chamarei isso? O primeiro conteúdo foi o que é o Evangelho. O segundo, quem deu o segundo aqui? A Luísa. Deus Criador e Soberano. E hoje o tema é a queda e a necessidade de um Salvador. Então, quem foi falar na primeira vez, o aluno que foi lá fazer o resumo, se saiu muito bem. Eu gostei. Eu achei que funcionou aquela ideia da pessoa saber antes e a pessoa já vai dando umas anotadas, aprende os 2 lados. Foi o Marcos que fez isso. E ficou muito bom. Quem fez o segundo? Quem fez no... Você. Terceiro, quem vai fazer? Lembra que nós não vamos repetir pessoas. A queda e a necessidade de um Salvador. Você dirá se você vai fazer e a gente vai ajudando você a construir as 4, 5 frases que você vai fazer lá na frente. Quem é? Muita gente. Vamos lá. Dou-lhe 3, dou-lhe 2, dou-lhe 1. Alexandre? Não corre, não. Pode ser? Só que você tem que pegar um papel e escrever. Porque você vai falar o que nós anotamos. Não vai chegar lá, não, e começar a pregar. Então, a primeira coisa para o nosso representante no final da aula é que o nosso tema hoje é a queda e a necessidade de um Salvador. É engraçado isso, né? Quando uma pessoa, um amigo nosso, reconhece que o ser humano caiu da glória, caiu da presença, caiu da vida, queda. Na queda do homem, por exemplo, hoje se eu cair, eu preciso de alguém para me levantar, né? Certo? Estou falando de velhice. Na queda, quem foi que caiu? O homem. O homem, qual homem? Adão. Adão caiu. E quando é que ele caiu? Aí ele comeu. Eva não caiu. Hã? Porque Deus disse assim para Eva. Deus disse assim para Eva: Eva, você pode comer de toda a árvore, mas dessa aqui não foi? Não foi assim? Foi assim ou não foi? A ordem foi para ele. Né? Não foi para Eva. Mas, ok. Isso. Então, o que a gente precisa conhecer, meus irmãos, é um pouco da Bíblia com mais... É uma coisa que me ocorreu. Suponha que, por um acaso, Adão fez igual o pastor Cláudio, né? Uhum. Ele é avisado de alguma coisa e esquece de passar o aviso adiante. É possível. É um arauto, um cara que não está dando a notícia correta, né?
Você anotou aí, então? O nosso tema é a queda. Agora ele não vai mais prestar atenção na aula, vai ficar só esperando o que escrever. Não. A queda e a necessidade de um Salvador. Vamos dar uma olhada em Gênesis 3? Gênesis 3 diz: ora, a serpente, não sei se vocês estão todos aí com essa tradução aqui, era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então Deus fez a serpente também, certo? E esta, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vocês compreendem esse versículo? Eu não gosto que mudem as versões, porque eu acho que as pessoas tiram a teologia, tiram o entendimento. Olha o que o diabo diz assim, é assim que... Não, desculpe. Ele fez uma pergunta para ela, né? Ele fez uma afirmação perguntando. Isso. É verdade, então, que você tinha que trabalhar a partir das 6 da manhã, sem receber... Tinha que trabalhar até depois das 22 horas, sem receber qualquer adicional? Implantou a dúvida. Pôs palavras na boca dela. Outro aspecto, por que ele não foi falar com Adão? Foi para ele, ele sabia. E não vem com essa que é porque mulher é... Não, vamos mudar de assunto. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Tá certo que ela está respondendo? Não. Tá certo. Tá certo. Mas, sei lá onde eu estou. Mais, 3, obrigado. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Tá certo ou não? Alô? Alô? É, porque não pode nem tocar, não comereis dele, nem nele tocareis. Ela deu uma mudadinha, mas para que não morrais. Até aí tudo certo? Isso. Ela está dando uma aumentada aí, meus irmãos. Eu acho que Porque ela pegou, não morreu, ela comeu. Acho que ninguém vai chegar na árvore assim, ó. Isso. Então você Vai ter que pegar. tocar na árvore, balançar, você ficar debaixo da sombra e tal. Ele fala assim, ó, não comer, nem tocar, para que não morra. Ela pegou, não morreu. Não morreu? É. O 4. Então a serpente disse para a mulher, certamente não morrereis. O diabo estava certo e a resposta é sim. Antes que alguém diga que não. Sabe por quê? Porque o morrer aí não era cair no chão, como se fosse um veneno. Então ela sabendo, eu vou enganar ela, quer ver? Pega lá para você ver, comer não morreu. Então você pensa, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É parcialmente verdade. Porque nós aqui somos como Deus, sabemos o bem e o mal. A gente sabe de tudo. A gente não é inocente. A gente sabe de tudo. As crianças são inocentes? Resposta bíblica, não. Deus olhou dos céus à terra e viu que o homem é mau desde a sua meninice. Acho que está aqui mesmo. A gente chega lá. As minhas filhas se arrumam para sair, né?
Poxa, pai, né? Você começou, tal, né? Aí o que acontece? É o cara da condiciona, né? A mesma coisa é serpente, vai condicionando, né? Aos pouquinhos. Vamos pensar quando é que a criança deixa de ser criança? A Rebeca dando comida para os céus. E ele sem querer comer. Então ela disse, se você não comer, estava passando um avião. Ela disse, eu dou essa comida para o avião. Ele comeu. No outro dia, a mesma coisa. Um dia, quando ela sentou, passou o avião. Ele disse, avião, só vem pegar, vem. Já não é mais criança. Já sabe o bem e o mal. A gente precisa pensar nisso. Não consideremos os nossos filhos puros, porque eles não são. Eles são purificados e santos pelo Evangelho. Eles sabem o que é errado, mas eles são santos porque... Tá? Versículo 6. E vendo a mulher aquela árvore, que era o quê? O problema nosso é comida. E o que mais? Nosso problema é vista. E o que mais? Desejável. Nosso problema é de dentro para fora. Estou desejando. Concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. É agradável. Vou comprar um carro tal porque é agradável, porque eu quero aparecer. 3 pecados do homem. O pastor... Está cansativo, irmãos? Não fica aí. O pastor Enéas Tonini, alguém já ouviu falar dele? Enéas Tonini morreu um dia desse, com 96 anos. Quando ele fez 95, ele pregou em Pinheiros. E eu gosto de falar isso. Ele foi sozinho com o carro dele. Legal, né? E Enéas Tonini, pregando em 1970, disse, pegou aquele texto de Acã, que pega o quê? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Ó, eu não quero com isso entristecer você. Mas toda vez que um pregador, que um professor faz uma pergunta e você não se lembra daquele fato, você está muito longe de leitura bíblica. Ó, dá uma palavra para você. Tudo que um pregador fala, você tem que se lembrar. Ah, você pode não dominar a história, mas se eu falar, lembra de Acã que pegou e você não sabe o que é? Assim, vamos nos humilhar. Significa você não lê Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Então Acã, na guerra, pega uma barra de ouro e uma capa babilônica, caríssima, e esconde. Então, estamos falando de quem? Estamos falando do Enéas Tonini. Enéas Tonini diz assim, então, meus irmãos, o problema do homem são 3. Soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Que hoje eu vou traduzir para vocês e posso pregar pouco em 3 barras. Isso só servia para aquele tempo, porque hoje você não vai compreender as barras. Ele diz, um dos problemas é a barra de ouro. Qual o problema? Quando fala barra de ouro, está falando em quê? Dinheiro. O outro problema do homem é barra de saia. Da sua época, mulher. E o outro problema do homem é São João da Barra. São João da Barra, vocês conhecem? Cachaça. E de fato, tudo tem sentido, né? Mas voltando para as três aqui. Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Olha que interessante. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Não é legal isso aí? Eu acho que o nosso representante pode dizer lá que nosso tema de hoje foi a queda. E que quando nós caímos, nós mesmos criamos uma solução para o nosso problema. Que foi fazer. A gente viu que já fez. Para que você cobrir, fez a roupa da gente. Se todos estão habituados, assim, tem ideia do que seja cozer, né? Cozer. Todo mundo sabe o que é cozer? Costurar. Costurar. O que mais? Cozer também pode ser cozinhar, não pode? Não? Ok. Cozer, costurar. Conheceram os alunos e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Em 1970, teve um filme, O Lago do Amor, como é que é? Lagoa Azul, Lago Azul. Lago Azul, Lago Azul, Lago Azul. Lagoa Azul, Lagoa? Lagoa Azul. O que os jovens de 1970, porque, sei lá se é 70, iam assistir? Qual era o comentário? Porque a mocinha usava uma saia de folhas. Dá para você ver algumas coisas. E homem, hoje as mulheres já estão sendo ensinadas a isso. Homem, olha o quê? O corpo. Ele fica doido, não é assim? Tem alguém menor de 14 anos aqui? Não. Eles olharam, olha só. Só quem que você falou? Era o David. Não está mais aqui, saiu. Conheceram que estavam nus. Foi a primeira vez que Eva, não Adão já teve essa experiência antes, olhou para o corpo e disse: somos um pouco diferentes. Ela disse: eu tenho seios. Se ela falou esse nome. Você tem quase. Desculpe, não vi nenhum riso aqui, significa que a coisa está ruim. Eu tenho um órgão genital diferente do teu. E isso trouxe algum. E aí Adão, toda vez que olhava para o corpo dela, queria fazer o quê? Manter relação sexual. Sabe por quê? Quando diz lá no princípio, é antes, não é? Que Deus criou. Quem deu nome às coisas? Adão. E como é que ele deu nome? Desculpe. E como é que ele achou? Não achou um animal que servisse para ele? Pensa nessa historinha aqui. Adão chega lá e olha um leão e uma leoa. E de repente o leão cobre a leoa. Sabe o que é cobrir? Fazer o ato sexual. Aí ele acha engraçado. Esse leão é quase igual àquela lá, mas tem uma juba. Ele cobre ela e depois ele introduz no órgão sexual da leoa alguma coisa. O cachorro, a mesma coisa. E vai indo. Aí a Bíblia diz assim: mas para Adão não se achou uma que ele pudesse cobrir. Por que ele não achou? Porque todos são iguais. Então ele pensou: eu preciso de alguém que seja igual a mim. Daí Deus fez de Adão. Ele ficou: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vocês entendem agora o texto? Essa sim, agora essa dá para eu ir para a cama com ela.
Não tinha câmera debaixo da árvore mesmo. Tá certo? Tá muito forte o texto, vocês são crianças e não sabem nada disso, não é? Fico até com vergonha. Então, ouviram, versículo 8, a voz do Senhor. Então, Alexandre, quando o homem caiu, ele quis resolver o problema dele. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Viração do dia, que hora que é? Eu penso comigo que é assim, né? É quando, vamos supor, o dia está se acabando, tipo, vamos supor, 6 horas da tarde, vai acabando, o sol está indo embora, está vindo a lua, isso aqui. Eu penso que isso pode ser diferente. Tem um teólogo que diz, o teólogo é Kelson Oak, ele diz que as horas do dia na criação eram contadas de meio-dia a meio-dia. Então o dia virava meio-dia. Porque diz assim, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Mas isso não foi. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. A pergunta é, naquele dia ou ele passeava todo dia? Não tem problema nenhum você pensar uma coisa ou outra. Há quem diga que era todos os dias. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ué, por quê? Eu acho que eles estavam com vergonha, né? Porque eles estavam nus, né? Isso, mas por Agora quê? ele sabe o que é certo e errado. A queda faz o homem ter medo de Deus. A queda levou a gente a ter esse relacionamento de falta de paz com Deus. Daí como é que ficou resolvido isso? Essa falta de paz. Estamos dando um pulo. Em Cristo. Mas e ali, naquele momento? Vejamos. Não, pergunta, olha, meus irmãos, nós estamos aqui para aprender junto, tá? Quando, nesse tipo de ensino, quando eu estou falando, às vezes eu falo uma coisa, já falei uma hoje que eu nunca tinha pensado, tá? Então a gente aprende junto. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? É que o homem caído, ele não sabe onde está. O homem caído, enquanto ele não tem Cristo, o sangue, está perdido. É boa palavra, está perdido. Você, talvez. Então, nós aprendemos que o homem, versículo 9. Que é isso? Ah, mas não é... É o relógio lá que fica aqui. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Meus irmãos, não comete esse erro, não. Você pecou, não deixa... Não se esconda, não deixa para amanhã. Tá? Vai lá no seu quarto, lá na sua empresa, lá no banheiro, para o carro, confessa. Acabou. Paz com Deus. Entendeu? Tem gente mesmo na igreja que continua sem paz. Eu deixo de vir para a igreja, né? Na terra, estava deixando de vir para a igreja. Isso, acontece isso. Isso. É uma coisa. Tem gente que é assim. Ah, não. Por quê? Porque há um grupo de irmãos, de crentes, que ele pensa que o tempo resolve. Então ele briga com a mãe, ou com a esposa, ou com o marido. Fica assim, um dia, 2, 3, 4, 5. Mas de repente as coisas se acertam, não é assim? Mas aqui não se acerta. E essas coisas que se acertam com o tempo nas nossas casas, nas nossas vidas, nós já resolvemos esse problema agora. Né? Então eu percebo que minha mulher ficou chateada comigo, eu fui para o quarto. Vou esperar amanhã. Se eu voltar lá e falar assim, escuta, Delay, aquilo que eu falei acho que não foi legal. Eu peço perdão para você. Você se entende ali, está resolvido. Ele se escondeu, Deus não se afastou, né? Ele
Isso, ele que foi embora. E a pessoa acha, Alexandre, que quando reconhece, porque eu estava no escondi-me, também o camarada acha que está resolvido. Né? E ele acha também que está escondido. Só porque Deus perguntou assim, eu não sabia, cara. Porque quando Deus pergunta, ele sabe. É que Deus, a Bíblia inteira é cheia disso, ele gosta da integração, interação, confissão. Olha que bonito esse nosso Deus. Chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? Sabe por quê? Ó, cuidado com a frase que eu vou falar. Porque se Adão não falasse, Deus não saberia, é isso? Não. Onde estás? Ouvi a tua voz lá no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? A resposta dele teria que ser qual? Sim, comi. Não, já lançou? Então disse lá, a mulher que me desse por companheira. Ela me deu da árvore e comi. Entendeu, Senhor? Culpado é o Senhor. Porque eu estava só aqui, muito bem, sem problema, aqui no jardim, e o Senhor vai fazer uma mulher que eu não te pedi. E a culpa é ela. Trouxe um problema para mim. Disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Na queda, meus irmãos, na queda, o homem caído, a gente sempre dá. Sempre vai passar a culpa. Não eu. Aí ele é deputado, Isso. sempre vai passando, vai transferir a culpa. É legal isso. Então o Senhor perguntou para a serpente. Não é o que está escrito aí? Ó. 14. Mas então, veja. Para Adão ele perguntou. Para Eva ele perguntou. Mas para a serpente ele disse. Porquanto fizesse isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias. Aqui nós temos uma coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, a olhar algumas coisas na Bíblia, é porque a gente já é salvo. Agora a gente quer se alegrar com a Bíblia. Então a gente quer descobrir coisas, sem mudar a doutrina. Cobra, serpente, sempre andou rastejando? Sempre comeu? Sempre falou? Não. Agora Deus determina para ela um novo jeito. A partir de agora, você vai rastejar. E você vai comer terra. Interessante, não é? Interessante. Dá para entender aqui, né, que Deus manda ela rastejar, dá para entender que cobra era que nem os teius de hoje. Sim. Tinha pés e andava normal. Lagarto. É interessante. Sobre o teu ventre andarás e comerás pó. E porém inimizade entre ti e a mulher. Mas será que o diabo está compreendendo que não é a mulher, é outra mulher? Porque não é entre você e Eva, é entre ti e a mulher. Igreja. Às vezes Deus fala, a gente só vai compreender depois que lê. Entre ti e a mulher. Onde eu estou? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olhando sem ser espiritual, dificilmente cobra morde no braço, não é? Sempre na perna. A menos que você abaixe para pegar uma coisa, mas... E normalmente, nós quando matamos uma serpente, fazemos o quê? Na cabeça. É interessante, né? E se atingir o corpo, ela continua? Ela continua. Né? Você corta ela com facão, né? Mesmo assim. É interessante isso. Você corta um pato pela cabeça. Você vai matar um pato, eu quero falar de coisa horrível. Você quer comer um pato e corta a cabeça dele, ele sai andando sem cabeça.
aqueles peru. Lá no interior foi como a cabeça de uma galinha e já foi embora. Perdeu a galinhada. Ela vai cair uma hora, mas ela vai. Agora nós achamos Eu não achou mais. Sim, porque aí ela caiu em algum um canto. terreno assim, pegou a linha do trem. Eu vou brincar com você agora. Eu já vi as pessoas contarem história, mas a dele é pior. A galinha tomou linha. Tomou linha do trem, né? É, E a cabeça. E por inimizade entre homem e mulher, aqui está falando da igreja, né? Está falando da igreja. A serpente sempre fere a gente. Ela sempre fere. Enquanto nós não matarmos ela. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição, né? Está referindo a tornar-se grávida, a gestação. Com dor terás filhos. Dá uma raiva de Adão. Mas se fosse eu ou você, teríamos feito a mesma coisa. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, e para Adão falou, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Tem como ligar esse ar, meu irmão? Eu tô... Obrigado. Você vem, senta pra cá. Espinhos e cardos também te produzirão e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Isso a gente sabe de cor, né? Ó, meus irmãos, se vocês estiverem aí com ar, eu vou para aí, a gente vira as cadeiras, eu fico aí, porque eu sou complicado. tem no vento aí, tem um pouco de vento aí. Isso pode ser. A gente desliga o ar por causa do povo? Pode ligar o ar. E pode deixar ele parado. Tem como parar? Não. Pode desligar aquele porque o povo, senão vai embora e fica sem aluno. É verdade. Se você cruzar esse aí... mas aí 2 eu vou sentir frio. Eu sempre o cara... É que um não vai pegar você, não. E tem como? Não tem, né? Tem. Aquele ali. Naquele ali. Por favor. Ué. Isso. Ajuda bem. Cuida. Meu Deus do céu. O camarada pensa que tem 18 anos. Terminando esse capítulo e... Olha que bonito. Versículo 21. Esse é bom para o Alexandre. E fez o Senhor... isso aí. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher... O quê? Túnicas de peles e os vestiu. Então Deus estava contando para nós que tinha que matar um animal. Tinha que ter sangue. E do animal que morreu, você veste a roupa dele. Cuidado com histórias. Deixa eu ver se eu consigo contar para vocês. Nós precisamos entender muito bem a obra do diabo e a obra de Deus. Entendendo a de Deus, não precisamos nos preocupar com a obra do diabo. Um animal, vou falar aquele animal marrom que agarra você. O urso. Urso. O cara pegou ia tirar o urso. Não, momento. Ei, que isso? Você está querendo comer, não é isso? Precisa ser eu. Mas você está querendo comer para pegar a minha pele e se vestir com ela? Não é isso? Você quer a pele no seu corpo. Não, vamos conversar. Ele foi chegando perto. Baixa a arma aí. A piada é difícil, tá? Presta atenção, porque se você não rir... Foi conversando. O cara foi dando corda. O urso chegou, agarrou ele e comeu. Moral da história. O urso ficou alimentado e ele ficou vestido com a pele de urso. Dentro da barriga, né?
Certo? É assim que o diabo trabalha, sabe? Então, Ele te veste, né, pastor? ele te veste. Só que ele te engole. Isso. A gente pode partir do princípio que, se for desse aí que está dizendo aí que o Fez túnica? disse para o homem dominaria sobre a mulher. O Isso. homem mandaria. Hoje, a gente vê que isso não acontece. Então, a gente parte do princípio porque a serpente foi de novo e falou no ouvido da mulher de novo. Não, tá errado isso aí. Eu vou brincar com vocês. Deus me deu uma grande revelação para eu não falar esse versículo que eu desobedeci. Então, a serpente foi lá e falou, não, tá errado. Não pode mandar isso não. Pode fazer se quiser. Então. Aí a mulher vai nas redes sociais e fala, não, eu sou Não. livre, não faço as coisas, faço do meu jeito. Tudo isso aí tem que ser interpretado, Alexandre. Felizmente a Bíblia tem 66 livros. Porque há coisas aqui que se nós não tivéssemos mais Bíblia, a gente teria dificuldade, certo? Eu não estou dizendo que... Primeiro, o homem não manda na mulher. Não é bem isso, né? Outro aspecto é que, e claro, também eu não sou feminista, mas não posso ser machista. Nós precisamos considerar algumas coisas, né? Algumas coisas que não é assunto agora, mas a gente pode voltar. Fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher. Então, a solução para a queda do homem é o sangue e as vestes de Cristo. Então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Quem falou isso para Adão e Eva? Que se eles comessem, ficariam sabendo o bem e o mal. Quem foi? Aqui Deus não está dizendo para Adão, Deus está dizendo para si próprio. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Mas alguém antes tinha dito para Adão, se você comer, vocês vão se tornar como Deus, sabendo o bem e o mal. Quem foi? Deus só falou que era da árvore do mal, se comesse, morreria. Isso, Deus falou que morresse. Mas alguém disse para ele, se você comer, não vai morrer, e não morreu mesmo. Tá certo? E não morreu mesmo, porque morreu espiritualmente, mas a gente acha que está andando, não morreu. Mas alguém disse, você vai ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Foi o diabo. E agora Deus diz que o homem é assim. Pastor, Oi. o diabo continua usando a boca da serpente, né? O diabo continua. Foi 5? Entendi. Só que, 22. Só que quando Adão fica como um Deus, tem que sair do jardim. A queda tirou o homem das delícias. A queda tirou o homem dos prazeres de Deus. Acho que essa é boa para a gente falar. Não é? Aí, na chamada. O Senhor, pois, o lançou fora do jardim para lavar a terra de que tinha sido formado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só que muitas coisas nós podemos tomar no braço. Quero dar algumas informações. Vamos ler Romanos 3, 23? Romanos 3, 23, que horas são? Vamos ver se a gente termina na hora. Romanos 3, 23, vou pedir para vir aqui o Francisco, Zé Antônio e Edneia. Aqui, você ouviu. Está duvidando por quê? Fica aqui, por favor. Vou pedir para vir aqui a Fernanda, a Eliane e o Alexandre. Não, aqui nessa linha aqui, fora do tapete. Fiquem aqui olhando para eles, por favor. Romanos 3, 23 diz como?
Vamos lá, vamos ler. 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um versículo que tem que a gente decorar, para falar para as pessoas quando elas perguntarem. Todo mundo é pecador. Não tem nenhum que é. É o seguinte. O que tem entre vocês? Um tapete. Vamos chamar esse tapete de pecado. Barreira. Vamos chamar aqui que é o céu. E aqui é a terra. Como é que faz para vir para o céu? Tem que ultrapassar a linha divisória. A linha divisória só se resolve com Cristo. Há uma barreira que é o pecado. Talvez para as crianças fique melhor isso, né? Para a gente adulta, a gente não gosta dessas coisas, né? O pecado é a barreira. Para você vir para cá, ou se fosse para a gente ir para lá, tem que pisar o pecado, tem que deixar o pecado. A barreira se resolve em Cristo. A queda. Tá bom? Pode sentar, obrigado. Eu ia puxar isso, mas... Não exata. Então, o que é o pecado? É não glorificar a Deus. Fazer aquilo que Deus não se agrada. Como o pecado nos separa de Deus? Fazendo um estrago em nossa vida espiritual. Por que precisamos de um Salvador? Porque tem que ser sangue. Mas o sangue, vocês vão ver depois, que o sangue de bodes não serve para isso. Era apenas um tempo para que nós compreendêssemos Como sombra, né? como sombra das coisas que viriam. Perguntas. Qual que é o nome da nossa aula hoje? Anota aí, Alexandre, o nome da nossa aula. Alexandre. Queda é a necessidade de salvar. A queda é a necessidade de Salvador. O que mais que a gente aprendeu? Aí, lendo aí. Aprendemos que quando pecamos, nós mesmos nos consertamos. A queda faz o homem ter medo de Deus. Anotou mais algum? Sem Cristo está perdido. Tem mais alguma coisa? O homem voluntário põe a culpa no homem. E tem mais alguma? A primeira queda do homem teve se cobrir. Mas ele se cobriu, eu precisava que ele se cobriu, mas com o que ele achou que resolveria. O homem não é capaz de resolver. O homem não é capaz de resolver o problema do pecado. É engraçado, né? Não tem como. Perguntas? Comentários? As pessoas falam assim, o dia que eu for pro céu, quero perguntar para Adão por que ele fez isso. É verdade. Né? Aí eu fico pensando, as pessoas pensam dessa forma, né? Tão preguiçosa para trabalhar, né? Pra querer se reconciliar, né? Porque talvez se Adão estivesse no jardim até hoje, talvez a gente nem estaria. É verdade. Você não colocou aí que o homem caído é expulso do jardim? Colocou? Nesse sentido, lembra, o pecado... Questionando por que as pessoas têm esse desejo de perguntar, por que só não aceitam? É porque as pessoas estão sofrendo, né? Deve ser por causa do metrô, né? Que você tem que tomar 3 trens. É por isso. Porque nem sempre... O trabalho não é como o trabalho do Bruno, que ganha bem, é cansativo, mas vai de carro, não é? Brincadeira, mas não é como o trabalho. Por exemplo... Mas é engraçado, pastor, eles só falam de trabalho. E o restante? Sim, Você concordo. entendeu? Sim. Isso é engraçado. Mas a vida da gente é difícil, né? É bastante... Pensa nas dores. Eu acho, Isso não pensa. eu acho que se não haver esse, vamos supor, o pecado na verdade original, o homem hoje, eu acho que ele não sofreria tanto. Sim, é isso mesmo. Tá? Ele não sofreria tanto, porque hoje está sendo um mundo com inúmeras situações.